E aí, pessoal, tudo certo? Beleza? Estamos aqui no canal para mais um vídeo. Vamos falar de locução de FM, como você viu aí na thumbnail. Falar de locução de rádio atualmente, o que está acontecendo, né? Porque você que trabalha em rádio, mesmo você que é ouvinte de rádio, percebeu, né, que nos últimos anos as coisas vão mudando e isso é natural, tudo é cíclico na vida. Então, eu que estou no rádio já há mais de 30 anos, né, desde 87, trabalhando como operador, desde 90 como locutor de rádio, né, fiz muita locução em diversas rádios, vários estilos, e acompanhei também o rádio, né, há muito tempo. Cara, sincero, honestamente, aquele rádio que a pessoa parava para ouvir o locutor. Olha, nossa, agora eu vou ligar porque tal locutor vai entrar no ar. Esse rádio praticamente deixou de existir, né? Quantas vezes eu parei para ouvir o Super Tony na Antena 1, que depois virou Tony Brown. Acho que tá, se não me falha a memória, tá em Indaiatuba, né? Trabalhando na Clipe FM, o Tony Brown, passou pela educadora. Ele era, nossa, um baita locutor na Antena 1. Banana que deixou a Jovem Pan, foi lá para Santa Catarina. Tá gravando programas para rádio hoje, né? Tá fazendo um trabalho no estúdio, né? Tem lá um home studio, ele produz programas para rádio e vende, quer dizer, deixou a Jovem Pan. O Banana que também é daquela escola, né? Julinho Mazei, que trouxe a locução dos Estados Unidos para o Brasil, né? Morava nos Estados Unidos, fez rádio lá nos States e trouxe aquela locução dinâmica, né, na década de 80, que tanta gente seguiu, né? Inclusive, foi uma das minhas inspirações, né? Emílio Surita, Banana, o Tony Brown, o Julinho Mazei, aquela locução dinâmica que não existia, porque nos anos 80 o rádio, ele tocava música, o locutor entrava de vez em quando, era mais aqueles vozeirões, né? Aquela coisa, tal, você ouviu não sei o que, tal, na rádio, tal, aqui, 2 horas e 5 minutos. Era pouca coisa a locução do FM, né? Falava muito pouco. Aí no final dos anos 80 isso começou a mudar com o Julinho Mazei, né? Que trouxe aquela locução dos Estados Unidos, aquela loucura, né? Aquela metralhadora. Depois da década de 90, acho que foi o auge do rádio pop, né? Tô me referindo ao rádio pop. E muita gente fala, pop, popular não é a mesma coisa? No rádio esses termos são, né? Eles significam coisas diferentes. O pop seria o que a Jovem Pan fazia, o que a educadora fazia e faz ainda, só que, né, um estilo diferente hoje em dia, isso que eu vou falar, né, nesse vídeo. A Band FM, a Nativa FM seria uma rádio popular. Popular é o que toca, né? É o que foi colocado, isso são os termos utilizados, né? São os conceitos de rádio. Então o pop era aquele que tocava o dance music, que tocava o rock, o pop, né? O que é o pop lá? Nos anos 80, Michael Jackson, Madonna, depois virou Britney Spears, essa coisa, Katy Perry, esse é o pop, né? Tá aí Taylor Swift, isso seria o pop, né, que nós temos hoje em dia, né? Em comparação com aquele dos anos 80 lá, Elton John, era o Stevie Wonder, Lionel Richie, Diana Ross. Então, esse era o pop, né, daquela época. Madonna e Michael Jackson são símbolos, né? Por isso que é o rei do pop, considerado, né, chamado, não gosto muito desses títulos, mas a gente chama, né, o rei do pop, rainha do pop, Madonna e tal. E a popular seria a rádio que toca lá é isso? O pagode, o axé, o sertanejo, se bem que o axé ele entrou no pop também na década de 90, né? Que teve coisas muito legais, né? O axé, é muito bacana, cara. E hoje virou, né, até uma mistureba. Hoje o sertanejo ele virou pop, né? O sertanejo universitário aí, durante um bom tempo, não sei se está assim mais, porque eu não acompanho tanto esse segmento, mas as rádios consideradas pop começaram a executar, né, esse estilo musical. Mas não é bem de estilo musical que eu tô falando de locução, né? A locução que, na minha opinião, ela perdeu esse encanto, perdeu a vibração. Porque hoje, você liga o rádio, o cara quer o quê? O ouvinte de rádio hoje ele liga numa emissora de rádio para quê? Não é tanto para ouvir música e nem tanto para ouvir o locutor, a verdade é essa. Principalmente no segmento pop que eu me refiro, que mudou demais. Hoje o cara liga para ouvir o programa, que tem muito programa de falação. Meio-dia tá cheio por aí, né? Meio-dia, fim de tarde, começo de noite. Se não é programa de falação, de brincadeira, de participação de ouvinte e tal, aquele besterol que acontece, que às vezes é legal, às vezes não é, né? Depende da situação. É programa jornalístico, programa esportivo, que tá rolando muito. Então, eu quero ouvir aquele programa. Quero ouvir aquele programa de flashback, programa de dance music, o programa, sei lá, né? Programa de axé, o axé não tá mais no auge e tal. É isso, o cara liga o rádio para ouvir o programa, não é mais para ouvir o locutor. O cara não para mais para ouvir o locutor, como já foi em outros tempos. Por quê? Porque virou, como já disse em vários e vários vídeos aí, tudo virou robozinho, né? Eu tenho uma amiga que trabalha, aliás, eu não preciso
entrar em contato com ela se ela tá ainda na Transamérica, né? Trabalhei com ela em São José dos Campos. Ela não fazia locução na época, mas já queria fazer. Depois ela fez locução lá, foi pra Mix em São Paulo, passou por Band de Florianópolis e ultimamente estava na Transamérica, Transamérica Pop, né? Aquela antiga Transamérica dos anos 80 e 90 ali. Cara, você liga na Transamérica hoje, cara, é brincadeira, cara. Tá tocando as músicas lá, o locutor entra, desanuncia lá uma música ou duas e já entra o intervalo comercial. Não existe mais aquela vibração. Aquele locutor que entrava no ar, que fazia a cabeça das vinhetas, né? Você que trabalha em rádio, sabe, principalmente você que pegou essa fase do rádio. Pô, o locutor que fazia a cabeça da música, fazia a cabeça da trilha e tal, tinha identificação naquela época da rádio, STZYD e tal, não sei o que, blá, 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 e fazia a cabeça na música, metia lá pra abrir a hora uma música com uma introdução grande de 30, 40 segundos e o cara ia falando de tudo, de promoção da rádio, não sei o que, até fazer a cabeça na música. Sensacional, cara. Inclusive era uma forma de medir na época, né, quem era bom, quem não era no rádio. O locutor que conseguia fazer a cabeça das vinhetas da música era considerado top, né? Se o cara não conseguia, esse já não é. Então tinha essa competição, essa disputa, né? Então o cara tinha que se aprimorar, o cara tinha que melhorar, né? Evoluir como locutor. Pô, preciso fazer igual o cara tá fazendo ali e tal, não sei o quê. Claro, cada um com a sua voz, cada um com sua velocidade, seu estilo, sua dinâmica. Mas todo mundo tinha essa vibração, né, de trabalhar em rádio, cara, o locutor. Então o cara, quantas vezes, eu já disse e repito, quantas vezes eu parei para ouvir Tony Brown, para ouvir Banana, para ouvir Emílio Surita, quando ele fazia locução de rádio. O Emílio também foi uma puta referência. Emílio Surita sensacional, cara. Depois, o que aconteceu? Partiu pro Pânico. Legal também o Pânico no rádio durante muitos anos, depois foi pra TV e tal. Agora, o Pânico virou o quê agora? Virou política, né? Hoje virou um programa de política, o Pânico. Então o Emílio, há muito tempo, ele já deixou a locução do FM. Outros foram para a TV, bons locutores foram para a TV e outros partiram para outras carreiras, outras atividades, até deixaram o rádio, muito em função disso, né? Essas mudanças que aconteceram. Aí tem também a questão da locução falada, né? Que naquela época era locução, então o cara tinha que ser bom, o cara tinha que ter dinamismo, o cara tinha que ter uma boa dicção, falar rápido e ter uma boa dicção, né? Com vibração ali e tal, fazendo cabeça de música, de vinheta, aquela coisa. Hoje a locução é falada. A locução falada igualou os locutores. Ela tirou a possibilidade do cara mostrar o talento que ele tinha naquela época. Hoje não consegue mais, ficou limitado. E igualou, né? Muita gente que não teria condições de trabalhar naquela época, hoje trabalha. Nada contra, isso aqui não é uma crítica, nada, mas a locução falada, pra mim, né? Essa é uma opinião minha, você pode mandar a sua opinião, tá discordando? Manda aí seu comentário, se concorda comigo, elogia, like, dislike. Faz a inscrição aí no canal do Fábio Fidelix, não paga nada, é de graça, é só clicar aí e fazer sua inscrição. Aliás, obrigado pelas inscrições que estão aumentando. E também as participações aí nessa interação também, essa interação aí com o pessoal do canal também, comentários, né? Mandou comentário, eu vou lá, respondo, né? Então é isso, né? Locução falada. O que é locução falada? O cara tem o lado positivo? Tem, porque muita gente utilizava uma voz que não era dele, né? O cara inventava, criava uma voz lá, podia até fazer mal, até para sua garganta, né? Isso acontecia muito, tá? O cara imitava um locutor e tal. Essa forçação, né? Forçar a voz. Não todos, mas alguns faziam isso. Então a locução, ela falada, né? Sendo falada, é mais tranquilo, né? O cara fala com a sua própria voz e tal. Mas e o dinamismo, né? A vibração. É o que eu falo, hoje você não tem o diferencial. Você liga o rádio, você não tem o diferencial. Pô, quero ouvir aquele locutor porque o cara entra arrebentando ali, tal. Não. Então, o Banana, né? Que era esse cara, o Emílio Surita, na grande fase dele como locutor. Hoje ele é um âncora, um apresentador, já partiu para outro lado, como eu disse. Então, desculpem, é isso que acontece. O rádio, a locução hoje perdeu a vibração, o locutor, ele perdeu a sua importância nesse sentido, né? Do cara ouvir a rádio por causa daquele locutor. Hoje o cara ouve a rádio para participar de promoções, prêmios, muito bacana, e para ouvir programas específicos, de jornalismo, de futebol, de esporte, futebol, programa de humor, sei lá, programa de falação e participação, beleza, é o programa, não é mais a figura do locutor. E em São Paulo a gente vê muito, né, em outras cidades também, em grandes cidades, aquela coisa do robozinho, todo mundo igual. Entra um locutor, sai até o padrão de voz eles fazem, né? Tem rádio aí que sai um locutor, entra outro, você não sabe quem entrou, quem saiu, parece que continua o mesmo.
É o mesmo padrão de voz até e o mesmo estilo de locução e não sai daquilo. Não tem um diferencial. Não tem aquele cara que entra, pô, esse é diferente, né? Esse cara tem alguma coisa, pô, ele conta umas histórias, ele fala algumas coisas interessantes, diferentes de outros locutores. Não tem, esse diferencial não tem. Olha, eu e outros locutores por aí, cara, eu vou lá pra você, eu e alguns locutores somos aí os últimos dos moicanos. A gente tá, quem ouve meu horário aí na Nova Onda, tô trabalhando nesse momento das 3 da tarde às 8 da noite, se bem que às 7 da noite tem uma arquibancada, aí já é um programa de falação, um programa específico, né, de esportes, que tem uma bela audiência lá na Nova Onda. Aliás, acesse o site, novaondafm.com.br, baixe o aplicativo da rádio, muito legal a programação, tem o Resgate lá também, 2 edições de manhã com o Alex Tubarão, DJ Alex Tubarão, às 8 da manhã e meio-dia tem o Resgate, e as clássicas da programação, que aliás eu já disse em outro vídeo, né, pouco explorado pelas rádios, né, tem um público excelente para flashback que as rádios não aproveitam, né? Um momento fantástico para você colocar o flashback. Muita gente, esse público, né, dos anos 80, 90, tá cansado de ouvir, porque hoje o pop também não é mais aquele. A verdade é essa. As músicas também ajudavam bastante. Além da locução, as músicas ajudavam. Hoje nada tá ajudando, né? As músicas já não têm mais o mesmo peso, aquela mesma qualidade, aquela coisa de marcar, né? De marcar época, já não são mais assim. E também a locução de rádio perdeu a vibração. Então hoje você ouve lá uma Transamérica, com todo respeito, em São Paulo, bacana, uma grande marca, né, de tanta história, mas você ouve lá o locutor falando, acabou a música, Transamérica, você ouviu tal coisa, capital inicial, não sei o que, tá, comercial. Olha, não é nem do jeito que eu falei, hein, até mais tranquilo do que eu falei aqui, uma locução que tá parecendo uma locução de rádio MPB, né, como a gente via antes, sabe, aquela coisa de rádio MPB, o pop virou uma locução assim, cara, então o locutor quase não fala, acabou. Né? Acabou aquele diferencial, aquela coisa que fazia a gente curtir as trilhas, né? As trilhas também para desanunciar. Na década de 90 era assim, cara. Eu trabalhei na Rádio Cidade de Campinas, na época da Eurodance, tinha que ser metralhadora, não tinha como chegar lá. Olha, Rádio Cidade, você ouviu aqui MC Sonder, Real McCoy, Runaway, como era nos anos 80. Não, tinha que ser no pique, aquela coisa super animada, ultra animada, né? Aquela velocidade, aquela coisa, aquela empolgação. Acabou. Será que, o que é? Tudo é cíclico na vida. Então, só que eu tenho o direito, né? Tantos anos que eu tenho no rádio, e muitos que estão acompanhando esse vídeo, e muitos ouvintes também devem sentir isso, eu tenho o direito de dizer que eu tô, né, de colocar a minha opinião sobre isso. Eu acho que hoje o rádio não tem vibração. A locução do FM não tem vibração, por culpa de profissionais. Dos profissionais que estão lá, não, eles não têm culpa. Culpa das emissoras, é coisa do momento, realmente é o ciclo. Acabou aquele ciclo e agora é isso aí, o que a gente vai ver daqui a pouco? Então, né, agora o rádio com imagem também é discutível, né? Não sei se isso é bacana, se não é, essa questão do rádio ter a imagem, de você ver lá o locutor trabalhando. Então, meu amigo, essa é a situação. Eu parava pra ouvir Gislaine Martins na década de 90, Gislaine Martins, na Educadora, por quê? Porque eu ligava o rádio e nossa, será que ela é metralhadora, né? Sensacional a locução da Gislaine Martins, depois ela foi pra Nova FM São Paulo, quando era pop, depois foi pra Transamérica, ficou um tempão lá na Transamérica, e hoje ela tá, se não me falha a memória, na Play FM, que é do Grupo Bandeirantes, de rádio, que é uma rádio flashback, que executa ali anos 80 e 90. Você vê, a Gislaine Martins não tem potencial para fazer uma rádio pop? É que a rádio pop mudou. Ela era a cara do pop. Ela, Banana, Emílio Surita, Tony Brown, né, o Super Tony, e muitos outros, muitos, Julinho Mazei, eles eram a cara do rádio, do FM pop, que hoje não existe mais. Por isso estão migrando, né? Então, para rádio flashback, para web rádio, montando seu estúdio. Perderam o prazer, né? Perderam o prazer porque o rádio mudou demais. A locução do FM mudou demais. Então ela começou lá nos anos 80, né, devagarinho, locutor lá, com vozeirão, aquela coisa, você ouviu tal música aqui na rádio tal, 8 horas e 25 minutos, fique ligado aqui, pá. Aí começou a acelerar, né, com Julinho Mazei, né, e outros profissionais, principalmente Julinho, que trouxe a locução americana para o rádio FM brasileiro, aquela coisa dinâmica, acelerada, legal, bacana. Nossa, o Julinho fazia o Radio Fly, né, era esse nome, Radio Fly, né, sábado à noite, era na Jovem Pan, depois ele foi para Nova FM e foi para outras rádios, depois ele passou pela Transamérica. Era aquela coisa, né, as novidades, os lançamentos, nossa, as músicas que estão rolando na Europa, não sei o que, cara...
Acabou. Isso acabou. A gente vê ali uma coisinha aqui, outra ali, muito difícil. A educadora tem lá o Henrique do Vale. Henrique do Vale que mora nos Estados Unidos e faz lá uma locução no programa lá. Ai, 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 como é que chama o programa? É Super Pista, é outro programa. Bom, Rota 91. Rota 91 na educadora. É mais ou menos aquilo que faz lá o Henrique do Vale, direto dos Estados Unidos, ele faz para a educadora em Campinas, sábado à noite. Sábado à noite você liga lá, 7 da noite, não me lembro que hora começa, mas você liga, é aquilo lá, né? As músicas até são discutíveis ali, aquele som que ele rola tal, mas a locução é mais ou menos aquilo que rolava. Mas você vê, é um programa específico, o cara que mora nos Estados Unidos, que produz o programa para uma rádio brasileira, no caso, uma rádio de Campinas. Então, ficou isso, cara. Antes era isso era o FM, isso era o pop, né? As trocas de horário na Jovem Pan, na Educadora e nas rádios do interior também, gente, aquelas trocas de horário e tal, aquele bate-papo, aquela risada, aquela coisa contando história, um tirando uma com a cara do outro. Cara, isso era sensacional, acabou. Acabou, sai um locutor, entra outro, você não sabe se o cara saiu, o cara nem se despede, você não sabe se ele saiu, se o outro, quem é o outro que entrou. Cara, complicado. Complicado realmente como perdeu força a locução do FM, né? Então, por isso que a gente, né, você vê tantos profissionais que deixaram o rádio ou partiram para outras mídias, ou partiram para a área do jornalismo, do esporte, foram fazer programa de televisão, né? Muito Celso Portiolli da vida aí, né? Que deixou o rádio e foi para a TV, né? Ganhar uma grande, tem talento, né? Um cara que tem uma voz espetacular, né? O Celso Portiolli. Mas ele fez FM durante um bom tempo. Cara, infelizmente, tudo é cíclico, são os momentos de todas as atividades, e no rádio é assim. Então, ouvindo meu horário, se ouve meu horário lá das 3 às 8, eu ainda tento fazer esse resgatar, eu tento resgatar esse rádio que infelizmente está acabando, né? Esse locutor, essa dinâmica da locução, das vinhetas, das trilhas, né? Hoje, até nem trilha estão usando. Tem rádio nem trilha, o cara fala tão pouco. Acaba a música, ele fala ali o nome, só do que tá tocando, e olha lá, uma outra coisinha ali e tal, nem trilha precisa. O cara fala no seco, né, como a gente diz no rádio, sem trilha nenhuma, acaba a música, o cara fala uma coisinha ali de 5, 10 segundos e já entra em intervalo e acabou. Cadê aquela coisa, né? Quero ligar o rádio, 2 horas agora, 10 da manhã, entrou tal locutor, quero ouvir, pô, o cara é fera. Infelizmente, esse rádio, pelo jeito, está com os dias contados, e é a minha opinião, e gostaria de saber a sua também. Não se esqueça, ative o sininho para receber todas as notificações, faz a inscrição aí no canal. Tá certo, galera? Até o próximo vídeo. Eu tenho que falar essas coisas porque não tem jeito, cara. É a possibilidade que eu tenho aqui no canal de colocar minha opinião. Não teria essa condição em outra mídia. Como é que eu vou falar, né? Então, o canal tá aí para isso, para opiniões, para dicas também, para locutores. E eu tenho que colocar esse tipo de coisa que faz parte da minha vida, né? São mais de 30 anos no rádio. Grande abraço, valeu! Abraço, galera!